tudo beleza? Bem-vindos ao canal Diplomatec. É mais um tutorial aí falando a respeito dos conceitos e definições da geometria plana. Nesta aula nós trataremos exatamente do Teorema de Pitágoras, ok? Nós não vamos trazer aí os conceitos do Teorema de Pitágoras, ok, pessoal? Mas já acreditando que vocês já conhecem o Teorema de Pitágoras, tá bom? Caso vocês não lembrem muito bem desse teorema, então acessem os nossos vídeos falando a respeito do Teorema de Pitágoras, ok, pessoal? Então, vamos lá. Bom, Pitágoras, aí no caso, o Teorema de Pitágoras, fala assim, que no triângulo, deixa eu pegar uma caneta aqui, tá bom? No triângulo retângulo, onde a base A e B formam exatamente um ângulo reto, nós temos chamado cateto B, cateto A. Correto, pessoal? E nós temos então a formação, o fechamento deste triângulo, exatamente a nossa hipotenusa. Ok, pessoal? Ele chama isso de C, ele chama isso de A e ele chama isso de B. Mas veja bem, nós não podemos nos ater exatamente a letras, a números, a esse nome dado aos lados do triângulo, tá bom? Por quê? Porque a forma de que vai estar, melhor falando, que vai estar para você calcular, para você determinar, então é de várias formas e não por letras, números, valores, figuras e outros mais, ok? Então nós temos aí a visão, nós aprender a ter a visão exatamente do nosso triângulo aí no caso, e não nos ater exatamente a letras. Por quê? Porque tem casos aí que aqui vai ser B, aqui vai ser C e aqui vai ser D, vai ser florzinha, vai ser coração, vai ser o que for, você tá entendendo? Então nós não podemos, o que nós temos que aprender é o seguinte, que este lado aqui é o cateto, tá bom? E este lado aqui é um cateto, tá bom? E este lado aqui é a hipotenusa, independente de como que ele está colocado aqui. Correto, pessoal? Então, nós temos isso. O que é que Pitágoras ele definiu, ele trouxe esse conceito para nós? Que a soma dos catetos ao quadrado, correto? Constitui e forma exatamente a nossa hipotenusa. Se eu pegar este quadrado, exatamente este quadrado maior que é a nossa hipotenusa. Ok? Bom, em outras palavras, quer dizer o seguinte, que a soma deste lado mais este lado é exatamente este comprimento aqui do outro lado do triângulo. Correto, pessoal? O que nós chamamos então de cateto, tá bom? Cateto e hipotenusa. É óbvio, né? Que nós temos aqui então uma equação, correto, pessoal? Nós temos aí uma situação, tá? Que é exatamente aqui as nossas equações. Beleza, pessoal? Então, tá aí. C ao quadrado, olha só, nós temos aqui C ao quadrado, nós temos aqui esta condição, C ao quadrado, tá bom? É igual a ao quadrado mais B ao quadrado, onde forma aí o triângulo. Através deste conceito, então, nós podemos definir aí medidas, achar medidas nas figuras geométricas aí no caso, correto? Onde A e B são os lados que formam o ângulo reto, é aquilo que nós comentamos, correto? A, ele vem a ser um cateto, mas não se atentem exatamente a nomes colocados aí no nosso triângulo. B é o nosso cateto e C é exatamente a nossa hipotenusa. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo slide, tá bom? Então, continuando aí com o nosso Teorema de Pitágoras, nós temos aí, né, as nossas hipotenusas, os nossos catetos, e agora vem aquela questão,
correto? Então, vamos lá para as nossas definições. Então, nós temos aqui as nossas equações, beleza, pessoal? Olha isso, né? O que acontece aqui? Acontece o seguinte, que se a hipotenusa C é igual a A mais B, lógico, ao quadrado, então eu posso derivar esta equação e então chegar à conclusão. Se então C é a soma dos dois, correto, pessoal? Então eu posso falar que é igual a C menos B é igual a C menos A, correto? Se neste triângulo, este lado do nosso cateto, do nosso triângulo, ele é exatamente a nossa hipotenusa, é a soma disso daqui, correto? Deixa eu pegar aqui uma caneta e falar o seguinte, que B mais A é igual a C, tá bom? Então, neste caso, eu posso falar que C menos B, correto? É igual a A. Lógico que tudo isso ao quadrado, né, pessoal? Então, aqui eu posso falar o seguinte, que C menos A é igual a B, correto? Então, nós temos aí estas definições. Óbvio que nós temos aí, então, os nossos cálculos colocados aí nessa questão. Correto, pessoal? Olha aqui, então nós vamos trabalhar em cima desta equação e também desta equação. Correto? Bom, para que eu possa definir exatamente a medida ou o comprimento C, eu não quero exatamente C ao quadrado, não é a solução para mim. Mas ele leva exatamente a uma dimensão, a uma solução. Correto? O que eu quero? Eu quero exatamente C. Correto, pessoal? Eu quero exatamente a medida C, o comprimento C, tá bom? O segmento C. Eu quero o segmento A e não A ao quadrado. Eu não quero C ao quadrado. E nós sabemos, então, que o inverso do todo e qualquer número ou letras aí ao quadrado elevado, ele é exatamente a nossa raiz. Assim também como o inverso da multiplicação é a divisão. Assim também como o inverso da adição é a subtração. E então nós temos todo isso, ok? Então vamos lá para os nossos recursos e cálculos. Correto, pessoal? Bora lá? Vamos lá, né? Vamos para as nossas definições aí no caso. Correto, pessoal? Então, bora lá. Olha aí o que está acontecendo com as nossas situações aí, correto? Vamos lá então, né? Veja bem, né? Se nós temos aqui uma situação, olha isso, né? Vamos chamar isso aqui de C, vamos chamar isso aqui de A, como está colocado, e vamos chamar isso daqui de B. Tá bom? E nós já temos os conceitos colocados. Olha aqui, ó, eles estão colocados aqui para mim, olha. Ok? Olha aqui, ó, eles estão exatamente aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Bom, então, o que é que vai acontecer aqui, né? Vai acontecer o seguinte. Nós temos aqui uma situação, tá bom? Que eu vou agora determinar através de alguns cálculos fundamentais. Vamos lá então? Vamos lá. Eu preciso definir quem aqui? Esta medida aqui, ó. Correto, pessoal? Eu preciso definir esta medida aqui, tá bom? Então, como é que eu faço isso daqui, né? Eu vou fazer desta forma, desta maneira, né? Ó. Vou pegar aqui a minha medida, que é A, eu preciso de A, correto? Então, A vai ser igual ao quê? A vai ser igual a C ao quadrado, B ao quadrado. Mas eu não quero esse quadrado aí, né? Essa medida quadrática. A é igual a B, tá bom? Ou melhor falando, né? Deixa eu fazer ela de forma aqui diferente, ok?
Então ele vai ser c ao quadrado menos b ao quadrado, tá bom? Esta medida, mas eu não quero o meu quadrado ali, a medida quadrática ali. Eu quero exatamente a condição do valor, do número, tá bom? Então, aquilo que é ao quadrado deste lado passa do outro lado sendo raiz. Então, como é que fica aí os nossos valores, né? Vai ficar exatamente desta forma, correto? Então, vamos lá. Olha isso, né? Ele vai ser exatamente 15 ao quadrado, correto? Menos, olha aqui, né? Ó, esta não, né? Ó, menos 9 ao quadrado. O resultado disso eu vou tirar exatamente a raiz disso para que eu possa chegar aí a uma conclusão, correto, pessoal? Então, vamos lá, né? Vamos pegar aqui a nossa calculadora para que a gente possa fazer este cálculo aí então. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui entre parênteses, vou colocar 15 ao quadrado, mais, menos quer dizer, né? Menos 9 ao quadrado. Vou fechar o parênteses, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o meu sinal de igual, que vai dar 144. Então, eu vou tirar a raiz agora de 144, que é igual a 12, tá bom? Vamos fazer de novo? Então, vamos. Vou pegar aqui a minha raiz, tá bom? Vou colocar entre parênteses 15 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Vou fechar o parênteses e vou digitar aqui o sinal de igual, que vai dar exatamente 12. Beleza, pessoal? Então, A, neste caso, ele vai ser exatamente 12. Beleza? Tá aqui, né? Ó, 12. Ok? Vamos fazer mais um. Então, vamos lá. Olha aqui, nós temos aqui a medida de 5, que é este lado do triângulo. Nós temos a medida de 12, que é este lado do triângulo. Agora ele está pedindo exatamente a medida aqui que nós chamamos de C. Veja bem, nós estamos determinando C, A, B, tá bom? Neste caso, para ficar mais fácil esta introdução, esta leitura e essa interpretação desses cálculos. Mas não se apeguem exatamente a letras, se apeguem ao exercício em si, na resolver caso. Correto? Então vamos lá. Então nós temos aqui a C. Qual é a equação que eu vou usar? Eu vou usar exatamente essa daqui. Então o que eu faço aqui? C ao quadrado, beleza? É igual, tá bom? É igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, correto? Este quadrático aqui, ele acaba me complicando a vida, tá bom? Por quê? Porque eu quero o quê? Dimensão, eu quero comprimento. Qual é o início dessa hipotenusa, desse segmento e o final, tá bom? Eu quero saber exatamente a origem e o extremo dessa hipotenusa, deste segmento, eu quero saber exatamente a medida x aqui, correto? Então, vamos lá? Vamos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar essa medida quadrática e vou passar do outro lado exatamente como uma raiz. Então, vamos lá. Mais uma vez aqui, vou apagar o meu A e vou apagar o meu B. Tá bom? Por quê? Porque eu vou colocar valores agora aqui. Quem é A? A, 12. E quem é B? 5. Correto? Então, vamos para a nossa calculadora e vamos então calcular isso aí agora, correto? Então, vamos lá, pessoal. Entre parênteses, vou pegar aqui o meu minha raiz, tá bom? Entre parênteses, 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Vou fechar o parênteses e vou dar um sinal de igual, que é igual exatamente a 13. Correto, pessoal?
Vocês estão entendendo o uso destas equações todas aí? Beleza? Então nós temos aí mais um conhecimento fundamental. Olha só esse daqui. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos exatamente a medida x, tá bom? O comprimento, a origem e o extremo. Nós temos aqui C sendo a hipotenusa e nós temos 4,5 sendo A, ou seja, o cateto, correto? Então, como é que eu vou resolver isso daqui? X é igual, correto? Vamos fazer agora direto, né? Ó, raiz, sempre vai ser a raiz, né? A raiz, tá bom? Agora, neste caso, exatamente a medida B, tá bom? Se nós voltarmos um pouquinho os nossos slides aqui, você vai perceber, conforme nós falamos aí, né? Tá bom? Então, eu quero exatamente a medida B. Olha só, deixa eu fazer um triângulo aqui para vocês, para mostrar isso daqui. Então, nós temos aqui A, nós temos B, nós temos B aqui, ó. B, deixa eu apagar aquilo lá. E nós temos aqui C. Olha isso, né? Ó, C. Então, olhando aqui para o nosso triângulo, qual é a medida que eu quero? Eu quero a medida B. Eu quero esta medida aqui. Ok? Tá bom? Então, é assim que vai funcionar nossos cálculos. B ao quadrado, né? Ó, tá bom? Pegando este medida quadrática, passando do outro lado, vai passar como raiz. Então, vai ficar desse jeito. C, 7,5 ao quadrado menos A 4,5 ao quadrado, correto? Então, nós vamos ter aqui esta medida, beleza? Então, vamos lá para a nossa calculadora, tá? Para que a gente possa, então, fazer este cálculo, beleza? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a raiz, ó, deste jeito aqui que eu vou colocar na minha calculadora, entre parênteses, 7,5 ao quadrado, menos 4,5 ao quadrado, fecho parênteses e igual. Então, isso daqui vai ser para mim igual a 6. Correto, pessoal? Igual a 6, aqui neste caso. Ok, pessoal, beleza. Agora vai começar a complicar as coisas. Sabe por quê? Porque, veja bem, né? Eu preciso de medida agora D. Como é que eu vou achar esta medida D? Tá bom? É nesses casos que eu sempre falo aí para os meus alunos, que não se apeguem a números, letras e nome dados ao triângulo. Por quê? Porque é conforme a necessidade no nosso exercício. Ok? Então, vamos lá. Como que eu vou fazer isso daqui? De que maneira que eu vou fazer isso daqui, tá bom? Então, ele vai exigir um pouquinho mais aí de conhecimento, ok? Onde eu vou ajudá-los. Então, vamos lá, né? Eu tenho esta medida e tenho esta medida. Olha aí, pessoal, formamos aqui exatamente quem aqui, né? Ó, um triângulo. Beleza, pessoal? Temos aqui um triângulo, tá bom? Se eu tenho as medidas correspondentes, então eu consigo resolver este caso aqui. De que maneira? Vamos ver como é que eu resolvo isso daí? Então, vamos lá. Que medida que é essa daqui, né? Ó, essa medida aqui do nosso triângulo. Eu não sei, tá bom? Eu não sei qual é essa medida. Então, eu vou colocar aqui como uma medida x, correto? E aqui, exatamente neste ponto, ou melhor falando, aqui não é x, aqui é 24, ok? Tá bom? Olha isso, né, pessoal? Esta medida é exatamente 24. Por quê? Porque está escrito aqui embaixo, 24, tá bom? E quanto que é esta medida? Daqui, ó, até aqui, neste quadrado aqui. Ele é exatamente a metade de 36, que é, no caso aqui nosso, 18.
Olha isso. Então, para mim saber exatamente o diâmetro, eu não tenho que saber exatamente esta medida aqui no nosso triângulo, ok? Perceberam isso? Então, nós temos aqui uma situação. Que medida que é essa daqui, né? Ó, esse daqui é o raio, ok? É o raio aqui, ó. Ok, pessoal? Então, esta medida, ela vai ser exatamente quanto? Ele vai ser agora que eu preciso prestar atenção. Se nós temos aqui o ângulo reto, este lado é uma cateto e este lado aqui é o outro cateto. Então, o que eu quero? Eu quero exatamente a minha hipotenusa. Então, qual é a equação que eu vou usar? Eu vou usar exatamente essa equação que está colocada aqui, ó. Tá bom? Nós usar exatamente para a resolução deste exercício esta equação. Beleza, pessoal? Olha isso, né? Então, nós temos aí uma situação, beleza? Para os nossos cálculos. Então, vamos lá? Vamos lá, né? Esse raio aqui, que é a nossa hipotenusa, então como é que eu vou resolver ele? C. Olha isso, né? Ó, C, que é igual ao raio, que é o nosso raio, que é igual a o quê? A medida A, 24 ao quadrado. 24 ao quadrado mais B ao quadrado. Qual a equação que nós estamos usando aqui, né? Ó, correto, pessoal? Nós estamos usando exatamente a nossa condição aqui, ok? Que é exatamente, tá bom? Olha, a medida do raio aqui, nós estamos usando o quê? Nós estamos usando exatamente essa equação. Correto, pessoal? Beleza? Então, vamos lá, né? Eu estou definindo quem aqui? Estou definindo exatamente a minha medida do raio aqui, correto? Entenderam esta questão? Ok? Então, eu preciso definir todos esses pontos aí nesta situação. Beleza, pessoal? Vamos lá então, né? Para os nossos cálculos, tá bom? Bom, então, deixa eu pegar a minha caneta aqui. Como que vai ficar aqui? Vou pegar aqui a minha calculadora, ok? Para resolver esta questão. Então, vamos lá. Vou pegar primeiro aqui a minha raiz, entre parênteses a 20 quadrado, mais 18 ao quadrado. Vou fechar o parênteses e igual. Então, esta nossa medida aqui, o raio, tá bom? É igual a 30. Correto, pessoal? Beleza? Então, vamos lá. Então, o nosso raio aqui, ó, esta medida aqui, né, ó, ok? Ela vai ser igual exatamente a 30. Então, o raio aqui, ele é 30. Se o raio é 30, o diâmetro, tá bom? Essa medida D aqui é 2 vezes o raio, ok? É 2 vezes o raio, então nós temos aqui a medida de 60, tá bom? Porque se o raio aqui ele é 30, ok? Olha isso, né? Ó, se o raio aqui é 30, o diâmetro é exatamente quanto? 60 milímetros, beleza? Olha aqui, né? Então, resolvemos aí uma questão, ok? Resolvemos aí mais uma situação aí nossa. Bom, este caso aqui também é a mesma coisa. Pede-se exatamente a medida A. Olha isso, né? Então, eu vou fazer o mesmo caso, tá bom? Vou fazer a mesma situação. Aqui nós temos quem? Nós temos um triângulo, beleza? Olha só, né? Ó, nós temos aqui este triângulo aqui, tá bom? Se então a esfera ela é 34,
O meu raio, que é esse cara aqui, aqui não é o raio, hein, pessoal? Olha só, essa medida é o que eu preciso calcular. X, vamos colocar aqui medida X, tá bom? Então, esta medida aqui eu tenho, que ela vale quanto? Vale 8. Por que ela vale 8? Por quê? Porque que ela é metade de 16. Que vale esta medida aqui? Ela vale 17. Correto? Ela vale 17. Por quê? Porque, veja bem, a esfera, ela é quanto aqui? Ela é 34. E se você for analisar a medida, ela está pegando exatamente aqui, ó. Esta medida do centro até a face aqui do nosso diâmetro, ela é exatamente o nosso raio. O raio é 2 vezes o diâmetro, então é 17 aqui no caso. Então, qual é a medida X? Medida X no caso, vamos analisar um pouquinho. Temos aqui a nossa ângulo reto, em relação ao ângulo reto, cateto e cateto. Tá bom? Nós temos a medida A e a medida B. Ok? Então, nós temos aqui também a hipotenusa. Então, como é que funciona? A medida X aqui, ela vai ser o quê? Tá bom? Ela vai ser exatamente a nossa, esta fórmula aqui, ó, esta situação aqui, ó. Ok? A X, que é melhor falando, né? Então, A, que é igual a X, então é igual a raiz, ok? Vou pegar esse quadrado da fórmula e vou jogar do outro lado da nossa equação, ok? Que ela vai como raiz. Então ela vai ficar C ao quadrado menos B ao quadrado, correto? Então vamos lá, tá bom? Deixa eu apagar agora aqui, tá? Toda essa situação. Pessoal, vocês estão entendendo tudo isso? Vocês estão entendendo? Por favor, deixem os seus comentários, ok? A respeito de todos esses cálculos. É por isso que ele se chama cálculos técnicos, tá bom? Nós estamos envolvendo aí situações que é exatamente no nosso dia a dia, ok? E aplicando exatamente essas operações geométricas. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Ó. Deixa eu apagar isso daqui. Vou tirar agora o C, a letra C e a letra B daqui e vou colocar números agora aqui, tá bom? Quanto que vale C? Vale 17, ok? Vale a letra B aí então, no caso, né? Vale 8, ok? Então, como que funciona? Vamos pegar a nossa calculadora aqui. Então, bora lá. 17. Opa, né? Vamos fazer de novo. Então, raiz de, entre parênteses, 17 ao quadrado. Menos 8 ao quadrado. Fecha-se o parênteses, igual 15. Então, nós temos aqui x, né? Ó, x é igual a 15. Beleza, pessoal? Então, analisando um pouquinho, quanto que vale a medida A? Ok? Essa medida aqui, ela é 15, correto ou não? Ela vale 15. Então, 70 menos 15, quanto que dá isso daí? Você já tem um valor aí já na cabeça, beleza? Mas mesmo assim, vamos usar a nossa calculadora, ok? Então, 70 menos 15 é igual a 55. Quem falou 55 aí, acertou exatamente 55. Correto? Olha aí, pessoal, estamos usando exatamente a geometria para resolver aí vários problemas, certos problemas aí, correto? Bom, neste caso aqui, você consegue resolver agora sozinho? Que é o inverso desse aqui. Agora nós precisamos da medida X. Como é que eu vou fazer isso daí? Simples, né? Vou usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Nesta mesma situação. Olha aqui, ó. O que eu preciso enxergar é exatamente o nosso
triângulo como forma de solução do nosso problema. Beleza? Qual preciso? Eu preciso exatamente de medida aqui. Ok? Eu preciso desta medida. E essa medida aqui nós já temos? Temos. Vale a metade do diâmetro, que é igual a 20. Beleza? Ok? Nós já temos essa medida. Então, nós já temos também a medida da hipotenusa, que vale quanto? Vale 20. Ok, pessoal? Tá bom? Entenderam essa questão? Quanto que vale esta medida aqui, ó, do nosso cateto? Por que eu falo cateto? Porque tudo está em relação ao ângulo reto. Só essa medida aqui, ó, este ponto, este símbolo indica, ele sai exatamente de um cateto. E ele vai exatamente no outro cateto. Cateto e cateto. Beleza? Então essa medida aqui vale quanto? Vale 10. Tá bom? E eu preciso achar exatamente essa medida aqui. Tá? Então, como é que funciona isso daí? Vamos chamar essa medida de que, se eu tenho aqui, conforme colocado na nossa equação, para que você comece a entender isso, mas não se apegue a nomes, letras, números, xizinho, A, B, C, florzinha, coração, nada disso. Tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, né? Ó, qual é essa medida? Vamos chamar essa medida de Y. Tá bom? O que é que você tem que começar a entender? É o seguinte, que se a hipotenusa é a soma, para mim saber o outro lado, sempre vai ser menos, ok? Se eu quero saber o cateto, é menos. Se eu quero saber o cateto, o outro cateto, é menos. Se eu quero saber a hipotenusa, é mais. Sempre nessa situação. Então, vamos lá, né? Medida y aqui, ela vai ser igual ao quê? A raiz. Sempre assim, né? Ó. Por quê? Porque, olha só, vamos aqui na nossa equação aqui, ó. Todo o número elevado ao quadrado, exemplo, né? Ó, se eu tenho aqui bolinha ao quadrado, tá bom? Este ao quadrado, ele vai passar do outro lado como uma raiz. Ele é o inverso. Correto? Ele vai passar como raiz. Então a mesma coisa aconteceu aqui. Y, raiz, tá bom? É isso daqui, ó. Beleza? A nossa equação aqui vai ficar desse jeito aqui, ó. Y ao quadrado, que é igual a 20 ao quadrado, tá bom? Menos 10 ao quadrado. Eu tiro esse aqui, passo do outro lado, então ele vai ficar assim, y, tá bom? É igual a isso. Então nós vamos ter aqui quanto? 20 ao quadrado menos 10 ao quadrado. Que tudo isso vai ser igual a quanto? Vamos lá para a nossa calculadora. Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui a raiz, entre parênteses 20 ao quadrado, menos 10 ao quadrado, fecho parênteses, igual, tá bom? Então apareceu lá essa situação que eu vou ter que transformar. Então tudo isso na sua calculadora vai aparecer o quê? 17,32, ok? Então esta medida aqui, ó, ela é exatamente quanto? 17,32 ou 0,3, né? Depende aí das casas decimais que você vai usar. Então, quanto que vale aqui a nossa medida? Ela vale exatamente, né? Olha só. Então, eu vou pegar aqui o meu 20 mais 17,3 mais 30, que é igual a 67,3. Correto? Então, tá aí. Tá quase tudo resumido aí dos nossos exercícios. Bom, acho que dá tempo de fazer mais um. Então, vamos lá, né? Bom, neste caso aqui, correto? Tá bom? Como que eu vou fazer este caso, tá?
Então eu preciso resolver agora esta situação. Então preciso criar uma ação de triângulo agora aqui. Então onde está o meu triângulo? Ele está exatamente aqui, ó, ok? Ele está exatamente nesta situação aqui. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo, ok? Então vamos lá para a nossa situação. Vamos então, né? Deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui para que a gente possa entender legal este exercício. Bom, neste caso eu quero saber a medida P, correto? Essa altura aqui. Então eu poderia calcular com dois triângulos aí, correto? Mas olha só, é isso que nós temos que perceber e entender. Achar exatamente o triângulo que define para mim, ok? Essas dimensões e que resolve o problema. Você está entendendo profundamente estas operações geométricas exatamente no triângulo retângulo? Então, estes cálculos eles nos ajudam no nosso dia a dia. Vamos lá? Vamos ver como é que funciona? Então vamos lá, nós temos aqui uma medida total de 80, então o nosso triângulo, olha só, né, ó, eu estou enxergando o meu triângulo exatamente aqui, tá bom? Então nós temos aqui a metade dele, que é igual a quanto, né, ó, 25, tá bom? Ok? E nós temos também aqui um raio, tá? Este raio aqui, ó, ele é exatamente quanto? 40, ok, pessoal? Tá? Ok? Este outro lado também é 40. O raio aqui, ó, totalizando aqui exatamente um diâmetro de 80. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Eu vou trazer o triângulo para cá para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, nós temos aqui 25 e nós temos uma hipotenusa de 40. Ok? Aqui está o ângulo reto, ele sai de um cateto, vai para o cateto. Então, nós temos uma tosse, pessoal, me perdoa. É que a gente vai falando e a garganta vai secando, tá bom? Então, dá essa tosse aí, ok? Mas me perdoa. Então nós temos aqui 40 e nós temos 25. Eu preciso achar exatamente esse lado do cateto aqui do nosso triângulo, que vai ser igual ao quê? Vai ser a raiz, né? Ó, conforme aqui com vocês, expliquei isso aqui para vocês. Então vai ser quanto? Vai ser 40 ao quadrado menos 25 ao quadrado, tá bom? Então nós temos aí, olha, lembrando que esta medida aqui, ela é quanto? 25. Ok? Tá bom? Então, bora lá, vamos lá ver o que funciona, o que está colocado aí, o que é que está acontecendo. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa calculadora aqui, ó, pegar a nossa calculadora para a gente poder calcular isso aí então. Então eu vou pegar aqui raiz, entre parênteses, 40 ao quadrado menos 25 ao quadrado entre parênteses. Então eu vou dar um igual aqui, ó, e vai sair para mim a medida de 31,22. Tá bom? Então deixa eu pegar aqui uma cor de uma outra caneta. Então nós temos aqui, veja bem, pessoal, ó, daqui até aqui nós temos quanto? 40. Ok? A metade do diâmetro. Olha isso, né? Ó. Ok? Estou falando exatamente nessa medida aqui. 40. E agora daqui até aqui, né? Ó. O que eu faço aqui, né? Ó. Essa medida é exatamente aquela que nós achamos, 31,22. E agora essa medida aqui, né? Ó. Ela é exatamente a nossa diferença. Tá bom? Se eu pegar 80 menos 31,22 menos 40, vai dar essa diferença. Vamos pegar então a nossa calculadora para ver como é que funciona. Então nós vamos pegar 80 menos
40 menos 31,22, que é igual a 8,78. Então, esta medida aqui, ela é 8,78. Olha aí, resolvemos estes casos, tá bom? Bom, você sabe muito bem que nós podemos aí fazer algo, né? Definir então itens, nós podemos, em função da figura geométrica, achar medidas e definições e também colocações aí no caso, em cima exatamente das nossas operações geométricas. Ok, pessoal? Então, pessoal, este cálculo técnico, ele é para abrir a mente, abrir uma visão em relação aos problemas técnicos que nós temos aí. Beleza?